Vamos todos. Olá, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Catiúcia. Oi, Marisa, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Carol, tudo bem com você? As pessoas chegando, se aproximando. Tudo bom, Marisa? Então, né, uma oportunidade, um convite. Oi, Antônio, seja bem-vindo. Então, sempre é uma grande alegria, né, iniciar a semana com este movimento. Oi, Regina, tudo bem? As pessoas chegando, isso é muito gostoso, né? Sempre pessoas seguindo, né? Fazendo o movimento do autoconhecimento. Então a gente percebe que é muito gostoso, né? Ó, a mãezona aí chegando, que bom ter essa energia, né? Da mãe. Oi, Georgia, seja bem-vinda. Né? Pessoas realmente que estão com este olhar, né? Então isso é realmente muito gratificante e a gente vai percebendo o quanto é importante, né? Fazermos realmente o que nós acreditamos e o que nos faz bem. Então, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou deixar aqui um recadinho, né? Que hoje se encerra às 23h59 as inscrições do curso que eu vou fazer no dia 13 de agosto, Transformando Sua Vida com Propósito, que vai ser realizado no dia 13 de agosto, né, online, no período da noite, das 20 às 22 horas. Então, quem, né, percebe o chamado, que está fazendo parte desse movimento, que fez todo o movimento da Maratona do Autoconhecimento, este curso é para a gente subir mais um degrau, né? Se conhecer um pouco mais, perceber alguns valores, algumas crenças, algumas oportunidades de evolução e de autoconhecimento. Então, vocês podem ir lá na bio, né, @Ana Viver com Propósito, e ali vocês vão perceber as fases e os movimentos que nós vamos fazer. Vai ser um prazer e uma grande alegria, né? Contribuir com pessoas, né, para elas se conectarem com a sua verdade, com a sua essência, né, se libertarem de muitas dificuldades e caminhando realmente para a sua jornada, né, com grande protagonismo. Oi, Raiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui presente neste momento, muito gostoso. Então aqui os recadinhos, né, estão dados. As pessoas vão chegando de acordo, né, com o seu tempo, mas agora eu vou ficar aqui um pouquinho de olho, perceber se a minha convidada, né, que realmente é uma pessoa muito interessante, muito especial, eu vou até falar um pouquinho a forma que eu conheci a Marisa, né, em troca de olhares e conexão, e realmente assim uma relação que eu acredito que é para a vida inteira. Oi, Ana, seja bem-vinda. Espero que você tenha melhorado, querida. Manda aqui um oizinho se você melhorou, como é que você tá passando, né? Depois de um período aí gripal, né? Dores no corpo. Espero que você esteja melhor, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho da Marisa, né? Marisa Eck, ela é advogada sistêmica. E realmente eu conheci a Maria quando eu estava entrando no espaço onde eu faço os atendimentos, no Espaço Alma Sagrada, em Campinas, e nós tivemos uma troca de olhar. E ali realmente foi assim um oi de tão verdadeiro, sabe? Como duas pessoas realmente tivessem se conhecido uma vida toda, com muita empatia e com muita verdade no olhar. Era um olhar que, nossa, eu te conheço, né? E passou o dia, ela estava fazendo parte ali de um encontro que ela organizou no espaço, e ali eu percebi realmente que, ó, ela chegando aí,
que realmente nós depois descobrimos, né? Quando eu comecei a falar algumas coisas, que ela clicou e falou: nossa, é ela. E daí realmente nós concluímos que pessoas tinham falado tanto de mim para ela quanto vice-versa, e só realmente nesse encontro que nós nos deparamos uma com a outra, né? E realmente foi uma conexão, nós temos uma relação assim muito fluida e muito gostosa. Sejam bem-vindas, né, as convidadas e as pessoas que conhecem a Marisa, que eu não conheço. Um grande prazer receber todas. Fátima, seja bem-vinda. E agora eu vou esperar aqui a Marisa, né, já dar um oizinho. Eu quero entrar e eu vou aqui liberar a entrada dela. Uma pessoa, né, com muita competência, com muita fluidez e muita seriedade e comprometimento na sua carreira. Olá, querida! Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Não tinha como não compartilhar, né, o nosso encontro de olhares, que eu acho que isso é muito a nossa verdade. Então, até se você quiser começar um pouquinho, né, eu já falei que é uma advogada sistêmica, né, que tem todo um olhar e um diferencial, né, na forma que olha para a sua vida, né, e para a forma que você conduz a sua carreira e a forma de viver. Mas realmente tivemos uma conexão muito interessante. Então, se você quiser falar um pouquinho, eu acho que isso é muito a nossa verdade, entende? Uau, vamos começar então. Primeiro eu queria agradecer de coração esse seu convite, essa sua confiança por estar me chamando aqui para compartilhar um pouquinho da minha história, do meu caminhar, do meu fazer com o seu público, com o público que te acompanha nessas maratonas, nesse autoconhecimento. E eu espero poder contribuir um pouquinho com a minha verdade, com o que eu acredito e o que faz sentido para mim. E aí sim, confirmando o que você falou, gente, eu sou muito espontânea, para quem não me conhece. E eu estava muito sentada ali, concentrada no workshop que eu tinha organizado com uma amiga querida, e a Ana entrou e estava assistindo ali, tirando uma palhinha ali do que estava acontecendo. E aí você acho que fez uma pergunta, enfim, com a pessoa que eu trouxe para ministrar o workshop, e aí eu ouvi você falando e eu olhei assim, eu disse, nossa, eu conheço ela, é ela. E foi muito lindo, porque, gente, daí a Ana continuou falando ali com a pessoa e ela saiu. E eu não tive dúvida, eu fui atrás dela. Tipo, não vai fugir, não. Deixa eu ver se é você mesma. Se é essa pessoa que eu tô pensando, enfim. E a partir disso a gente começou a conversar. E altos papos filosóficos. E a gente tem muita coisa em comum, sim. E eu acho que um deles é essa conexão, essa energia, esse querer fazer e levar para as pessoas o que está fazendo sentido para mim, levar um pouquinho para as pessoas, sem intenção, eu acho que de ajudar ninguém, mas é no intuito de falar. E se fizer sentido, para quem fizer sentido, a pessoa vai captar e vai receber aquilo. Enfim, estou aqui para essa nossa troca. Estou à sua disposição, que se quiser conversar e diante do nosso tema, do tema aí proposto, que eu acho que você trabalha com pacientes, enfim, com essas questões. Espero aí colaborar um pouquinho do meu lugar, do que eu faço e como eu conduzo nesses casos. Uhum. Não, eu tenho certeza, Marisa, eu que agradeço. Agradeço também os seus convidados, né? Que todos sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, né? Então, eu sou terapeuta transpessoal e mentora de vida com propósito. E quando a Marisa falou agora, né? Se faz sentido, então eu sempre trago, Marisa, que se faz sentir, faz sentido, né? E quando nós estávamos conversando para entender, porque nós temos tantas conexões, e nós percebemos que existe uma integração entre nós duas.
E daí chegamos à conclusão que trazer uma live, né, de como lidar com uma possível separação é realmente um papo muito gostoso para poder abordar, né, e trazer assim muitas possibilidades e oportunidades de esclarecimento. Então eu queria, né, convidar você a falar um pouquinho, né, com a sua visão e assim a gente vai fazendo um movimento muito fluido, que é realmente sempre a nossa proposta. Tá bom. Bom, é, a gente começa pelo começo, né? E pelo começo que eu digo, quando eu costumo falar com alguém ou com o público, e aqui numa live que é um público aberto, e muitas pessoas talvez venham pelo interesse no tema ou venham pelo interesse nas nossas abordagens. Então a gente não sabe. Então é um público aí que vai nos ouvir. Então eu sempre falo dos dois lugares. Uma dessa minha postura, como eu atuo hoje, e a outra é como eu consigo receber esse cliente hoje, que é totalmente diferente de como eu fazia um tempo atrás. E isso tudo começa como você está propondo aí um curso, gente, pelo autoconhecimento. Então, a minha transformação para hoje conseguir estar com uma nova abordagem, conseguir olhar o cliente de forma integrada, como um todo, ele fazendo parte daquele conflito, junto com a outra parte. Eu não gosto nem de mais falar parte, eu gosto de falar dos envolvidos, porque parte parece que eles estão cindidos e não, são inteiros, são envolvidos em um conflito. E o que chega até mim, Ana, são conflitos. São conflitos. E o que é um conflito? O conflito está a serviço destes envolvidos, que precisam olhar para alguma questão interna deles que não está fluindo, que não está integrado, que não está equilibrado. E muitas vezes isso se transforma num conflito que chega até um advogado com um possível pedido para uma ação judicial. Mas nem sempre o que eles querem é uma ação judicial. E quando eu aprendo a receber esse cliente com todo o sistema dele, porque hoje eu atuo com essa postura sistêmica e colaborativa, eu sou capacitada como facilitadora em constelações familiares, tenho a capacitação em práticas colaborativas, que trabalha com equipe multidisciplinar, com terapeutas, com neutro financeiro, então é uma equipe ali que colabora. Mas como eu já aquele primeiro olhar com o cliente, eu me preparo para isso. E para mim ter esse preparo para receber esse cliente, são alguns anos de estudo e de preparo para chegar no ponto que eu estou hoje. Hoje realmente eu olho um ser humano integrado que está ali com uma dificuldade, sem julgamentos, sem certo ou errado que ele está me trazendo. Mas eu aprendi na faculdade a julgar, eu era a primeira que julgava. Eu era a primeira que julgava, né? A gente aprende assim e não tá errado, mas que a gente aprende assim. Mas hoje eu percebo que existe uma outra possibilidade. E aí os clientes que chegam até mim hoje são esses clientes que realmente querem olhar para suas questões de uma outra forma. O que está desequilibrado, o que precisa ser visto. E muitas vezes eles também não têm essa visão, então muito devagarinho ali, com muita empatia, eu vou conversando com eles e tentando entender o que aquele conflito quer. Aquele conflito está a serviço de quê? É a primeira pergunta que eu me faço. Uhum. E outra, aquele conflito ressoa com o meu sistema ainda, com as minhas questões ainda não resolvidas ou não? Ou eu já estou numa postura aqui de adulta, centrada, em estado de presença, conseguindo separar o que é meu e o que é do cliente. Porque se eu não separo, sabe o que acontece? Eu
tomo toda a raiva, toda a mágoa, toda a dor, todo o rancor, todas as emoções que o cliente traz, porque um conflito é recheado de emoções. Aliás, muitas emoções, é o que mais tem. E ele chega com todas essas emoções fervilhando. E Sim. se eu não estou atenta o que este conflito ainda ressoa no meu sistema, aí eu pego aquilo tudo, nossa, e eu já vou com todo aquele sentimento do cliente, eu levo para o processo. Se tiver um processo, porque aí nem negociar eu não vou conseguir. Não, Eu você já me compra dor, né? emaranhei. Você compra a dor do cliente, né? Na verdade, você vira a salvadora, né? E a justiceira, né? O que é natural. Então, quando você fala isso, né? Ninguém procura uma advogada apenas para bater um papo, né? Só nós, né? Que a gente fala, vamos almoçar? E que é uma delícia. Mas assim, sempre eu acho interessante que nós temos quem me procura, né? Ou é uma mudança, uma queixa, sempre tem uma queixa, tem uma dor, tem uma necessidade. E na verdade, quando você traz isso, Marisa, é interessante que por trás disso, né, tem um sentimento muito forte de desvalorização, né, do não pertencer. Então, até, né, hoje eu soltei assim no Stories, né, a separação de quê e de quem? Porque neste momento de conflito, né, será que eu sei de mim só através do outro? E quando eu me sinto desvalorizado e eu entro nessa situação de uma possível separação, como fico eu sem este meu papel, se só através dele eu sei de mim? Então, com esse Nossa, olhar seu, né, esse seu olhar sistêmico, o quanto você convida ele a perceber a conexão e a essência de onde tudo começou. E eu acredito, e te trago como uma pergunta, através do seu movimento, o que você possibilita para que ele comece a ter uma clareza e uma identificação realmente dos fatos? sim. E aí, quando você fala, é muita conexão mesmo. Quando você fala do eu, e quando ele é um conflito, e nós estamos falando aqui o tema separação, então envolve duas pessoas, independente de gênero, tem duas pessoas ali, talvez uma possível separação, um conflito de uma separação. E quem chega para mim, muitas vezes está nesse sentimento de desvalor. Uhum. E o que é o desvalor? O desvalor nada mais é do que eu não ter a minha autonomia com verdade. E o que é essa autonomia? Tem um desenho que a gente faz, o não ter autonomia significa eu mais tu, numa relação, Sim. igual a tu. Cadê a minha autonomia? Quando o eu mais tu deveríamos ser nós. E Nossa. talvez só ocorra esta separação, um conflito que talvez leve a uma separação, porque Uhum. talvez um dos envolvidos ou ambos não estão nas suas autonomias, não estão no que eu digo de autonomia. Não estou dizendo assim, eu não trabalho, eu não tenho minha independência. Estou falando, eu estou dizendo da minha verdade interna, quem eu sou, qual função que eu tenho, qual função que eu recebi já do meu sistema familiar. Eu tenho uma função de ali, de só servir, de não ter valor nenhum, de fazer sempre o que o outro quer, porque eu já venho de um sistema onde era assim e eu repito isso num possível relacionamento. E aí, o quanto eu não tenho autonomia, é óbvio, eu vou me anular. Eu não vou ter este valor. E é com este sentimento que o cliente chega. E aí eu te pergunto, como que alguém consegue, estando nesta postura de desvalor, perceber que tem parte de responsabilidade naquele conflito, que é algo que a pessoa nunca olhou, nunca trabalhou e que talvez precisava ter trabalhado e ok, e não existe certo ou errado, é o que tem, mas o quanto ali eu tenho que conduzir ela para esse eu, para esse um pouquinho de autonomia.
E aí eu vou percebendo se ela vai conseguir, se ela vai ter a capacidade de demonstrar primeiro qual que é o sentimento dela, o real sentimento, a real necessidade dela, o que ela quer com aquele conflito. Porque se ela não identifica o que ela quer, qual a real necessidade, ela não vai conseguir fazer o real pedido. E se eu não tenho esse real pedido muito claro, eu entro muitas vezes com uma ação judicial, que às vezes o único caminho é propor uma ação judicial e tudo bem. E se eu digo assim, eu faço uma pergunta para ela, se lá na frente o juiz der, aqui você está me pedindo X. Se o juiz chegar e te der X, é isso que você quer? Você vai ficar feliz? Como você vai se sentir? Ela até assusta, muitas vezes, porque diz assim, claro, é isso que eu quero. Então tá encerrado, tá tudo bem, é isso. Se a gente caminhar e conseguir isso, aí dali a pouco vem, não, mas veja, precisava isso também. E isso a mais, a maioria das vezes, Ana, é um reconhecimento, uma valorização, o tempo que eu fiquei ali, ou se eu fui aquele provedor que fui, que saí, que trabalhei, que fiz muito e às vezes esqueci da minha autonomia em prol desse sustento, porque eu atendo os dois lados, sempre. Ou às vezes é aquele que se anulou, que só cuidou dos filhos, que a carreira ficou e você trabalha com propósito de carreira também. Quantas pessoas eu imagino que num determinado momento chegam e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu parei por alguns anos, tive meus filhos, não fiz mais curso, não me atualizei, eu me sinto desvalorizada para voltar para o mercado e eu olho para o meu companheiro ou para a minha companheira, e eu já tive os dois casos, independente de gênero aqui, e digo, e agora? O que eu faço? Então eu posso ficar com 70% do patrimônio, mas não é isso que basta. E eu digo, então vamos tentar compensar aí no patrimônio. Não é isso que a pessoa quer. E o quanto eu tenho que estar atenta e ir caminhando muito gradualmente para esse cliente para identificar o que ele quer. Porque senão, Ana, vai ser só uma sentença. E sabe o que vem depois da sentença? É um cumprimento de sentença que não ocorre, é uma ação de alimentos porque um não cumpre, é uma revisional de regime de convivências porque aquele acordo que foi feito, porque não era aquilo que eles queriam. Uhum. O quanto eu tenho que entender de sentimentos, de necessidade e de real pedido. E aí significa caminhar muito pelo autoconhecimento, muitas técnicas. Eu digo, é uma maletinha. E a depender do que chega, eu olho, abro, eu digo, aqui vamos tentar com essa abordagem. Aqui vamos tentar com essa abordagem. Aqui vamos fazer uma pergunta diferente, vamos ver o que ressoa. E assim eu vou caminhando. É interessante que você falou, né, da história de uma necessidade, que realmente, né, baseada numa queixa, tem sempre uma necessidade e tem um sentimento, né? E cada um tem os seus valores. Mas além de tudo, além desse pacote, né, cada ser humano tem a sua história, né? Carrega todo o seu sistema familiar. Daí vai colocar Todas na as mesa. lealdades, eu diria as lealdades que podem ser transgeracionais, então a gente vai um pouco além. E se não bastasse as lealdades, que muitas vezes eu estou identificado ali, alguém excluído, alguém que não foi visto, que não foi reconhecido, que pode ser que sim. Sim. Ou eu posso ainda estar numa simbiose, ou com meu papaizinho, agora vem Dia dos Pais, ou com a minha mamãezinha ainda. E se eu estou numa simbiose com um dos dois, eu não estou na minha autonomia. E aí não Exatamente. adianta uma sentença judicial. Eu vou querer que o Estado juiz, na forma de pai ou de mãe, ainda me diga o que eu faça. Porque eu não tenho autonomia de, por mim, dizer o que seria bom para a gente construir ali um acordo, dizer, vamos fazer isso, aquilo, vamos tentar, vamos experimentar, se a gente não der certo, a gente tenta de outro jeito.
mas eu não consigo, porque Sim. eu ainda espero que alguém decida por mim. É. Isso, Marisa, você me traz assim cada vez mais a certeza, né, do convite que eu faço sempre para o meu cliente, né? Eu tenho vários casos que são relacionados aos conflitos, né, no sentido de relacionamentos. Então, assim, eu sempre trago como uma verdade. Aqui, né, tem o homem e aqui a mulher. Então, não adianta eu querer preencher os meus buraquinhos com as necessidades e as expectativas que eu jogo em cima dele, né? E vice-versa. Porque quando eu sei de mim, quando eu estou inteira, né? Quando eu sei claramente os meus valores, aonde eu quero chegar, né? Me percebendo, eu não jogo isso em cima dele, eu caminho experienciando para entrar num processo de evolução. E eu paro de apontar o dedo, né? Porque o que mais acontece é o apontamento, né? Porque quando a gente aponta um dedo, três para nós. Então, eu falo que é o espelho, né? Tudo que eu não dou conta de olhar e que eu tenho que movimentar no meu eu aponto o que eu não suporto no outro. O outro só é um reflexo de falar: e aí, o que você faz com isso que você não gosta? Faz alguma coisa por você. Porque se você não faz por você, porque o outro tem que fazer. E quando acontece isso, o casal não consegue construir o sagrado, né? Uma ponte para falar: eu sou inteira, você é inteiro, e aqui nós construímos o que realmente queremos como um casal, mas são dois seres individuais, respeitando as suas histórias, as suas escolhas, necessidades, valores e até as suas expectativas, né? Porque o ser humano se frustra muito mediante as expectativas. E eu acho que isso é uma coisa que você deve lidar muito, né? Porque chegam para a doutora Marisa com muitas expectativas, né? E achando que a doutora Marisa vai resolver tudo. Não é E assim? alguns, Ana, e assim, é muito lindo, é como eu digo, é muito lindo aprender a ciência humana, não só a ciência jurídica. A ciência jurídica está ali, a gente continua se atualizando sempre. Mas quando a gente vai estudar a ciência humana, as habilidades de como entender um pouquinho mais do ser humano, quando você aprende a fazer identificar na linguagem dele, aqui ó, no gesto, na fala, no olhar, o que, que ele quer te trazer de informação, o quanto tem de informação nessa linguagem não verbal que ele traz, e justamente isso que eu estava falando, esse anseio, o que ele ainda quer. Porque pode ser também um desvalor, mas pode ser um desamor muito grande. E se eu não me sinto, que eu diria um desamor, uma baixa autoestima, e eu não tive em algum momento da minha vida, geralmente na infância, e a gente Sim. vai, muitas vezes o cliente traz com precisão a idade, algumas técnicas permitem a gente já ir na idade que acontecem os fatos, eu consigo com simples perguntas, o cliente nem sabe o que eu estou perguntando, já conduzir ele para uma determinada idade onde aconteceu algo que marcou ele muito, que trouxe um desamor muito grande, que pode ter sido desse pai ou dessa mãe, pode ter sido muitas vezes um abuso. E se eu já vim de uma relação abusiva de infância, talvez eu me envolva com um parceiro abusivo e vai Sim. ser a vítima perpetrador que só vai se repetir, se repetir. E quando eu trago um pouquinho dessa consciência para o cliente, às vezes eu perco o cliente, Ana, mas eu falo muito calmamente, com muito jeito, porque assim, é o que eu digo. Eu vou te dar uma sentença, mas você vai repetir no próximo relacionamento. Se eu Sim. identifico que é uma relação abusiva, e quando eu falo de abusivo, não é no sentido muitas vezes físico, não. Essa abusividade psicológica, essa falta de autonomia de novo, onde o eu mais o tu é igual a tu, onde eu Sim. não tenho valor, onde eu não sou vista, onde eu não sou reconhecida. E se eu estou numa relação assim e eu digo, deu, basta, e eu quero sair ali de qualquer jeito, e eu tô com pressa, e eu digo, é isso, 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 pronto. E, ó, e vamos assinar hoje, porque se for amanhã, não sei se eu dou conta de assinar.
Vou mudar de ideia. Vai mudar de ideia, não vai conseguir, não vai ter força. E sabe o que vai acontecer? Na semana seguinte, dali um mês, já tá num relacionamento similar. Sim. Similar, porque a repetição, porque provavelmente esteja em lealdade a alguém, esteja identificado com alguém. E a pessoa não tem consciência, ela não faz isso, obviamente, por maldade e por querer. Ela não sabe, não está transparente para ela. A não sei que ela esteja no trabalho terapêutico profundo, que é um caminho, mas aí ela já vem mais na autonomia. Quando tá o Sim. trabalho terapêutico aí, ai, aleluia, me ajuda muito. Porque ele já vem mais no adulto, na autonomia. E quando eu digo adulto na autonomia, ele não está no modo querer que papai e mamãe ainda decidam por ele. Ele diz, não, deixa eu pensar aqui quais são as possibilidades que a gente tem. Então, me ajuda a pensar. Ah, vamos pensar em possibilidades. Sim. Vamos ver o que tem de patrimônio. E eu digo assim, patrimônio. Vamos para o patrimônio, então. E se eu sou uma advogada simplesmente que aplico a lei e o cliente traz uma empresa, digamos uma empresa que está bombando no mercado e eles são sócios, eles são marido e mulher e são sócios e temos que partilhar essa empresa. E eu só vou e entro com um processo, uma ação de dissolução de união estável ou divórcio, dizendo, é isso, o regime de bens é esse, digamos, 50% para cada um, independente de estar lá no contrato social, se a empresa foi constituída depois Sim. do casamento, técnica, técnica, técnica. É muito fácil. Vem o juiz e diz, metade para cada um, partilhe-se metade para cada um. Sim. Como que eu corto uma empresa no meio? Se tem colaboradores. E aí a gente já vai para a questão da sistêmica organizacional, o que está por trás de uma dinâmica numa organizacional, quantos funcionários envolvidos e os donos. Quem deveria estar olhando ali para a empresa está olhando, querendo cindir, dividir. Só que é esse o patrimônio que sustenta os dois, que manteve aquele padrão de vida bacana que viveram até hoje, que sustenta os filhos, às vezes os filhos estudam fora. E aí um processo de 5 anos no judiciário, o que acontece com esses colaboradores? O que acontece com essa empresa? Será que vão vir reclamatórias trabalhistas, acidentes trabalhistas? Como que essa empresa vai estar depois de 5 anos? Como que vai estar essa metade desse patrimônio do meu cliente depois de 5 anos? E num primeiro momento eles não querem saber, não querem saber. Não, eu tenho direito. Eu sei que você tem direito, tá? E é isso, é só isso. Então vamos entrar com uma ação. Vai resolver o seu real conflito? Não vai, Marisa, a gente sabe, né? Mas é aquilo que a gente começou a conversar no começo, né? Ele está muito identificado com a dor, né? Com a desvalorização. E o convite, né? Que no caso você faz, e como você falou, muitas vezes ele vai embora, eu perco o cliente, Perco. é trazer ele para a autorresponsabilidade. Isso é a primeira coisa quando eu começo um trabalho terapêutico ou de mentoria de vida com propósito, é autorresponsabilidade, autorrespeito e autoamor. Porque se eu não tenho o básico, como que eu vou exigir do outro? Então é aquilo que você falou, né, do eu, tu. O meu trabalho é muito pautado no pensar, no sentir e agir. Quando nós temos, né, essa conexão e essa fluidez, então mediante um fato, né, uma queixa, como que isso vem para mim mentalmente, eu como um ser humano individual? Como eu sinto isso que eu preciso levar, né, adiante? E qual é a minha ação? Se eu não tenho essa conexão e essa fluidez, como eu interajo comigo, como eu interajo com o outro e como eu interajo no mundo? Então, ó, eu, tu e o outro, né, envolvido. Então é isso que você falou. E quando a gente traz essa clareza e a pessoa toma consciência, eu acredito que muitas pessoas realmente caem a ficha e falam, nossa, né, eu tirou o véu, né? Nossa, é isso. E a pessoa daí ela assume, ela pega aquela rede e fala assim:
eu tenho clareza. E quando você traz essa situação do patrimônio, dos colaboradores, de tudo que envolve a essência, o propósito que conectou e a construção de tudo que está envolvido, ela desidentificou com aquela dor, com aquela desvalorização. Ela amplia o olhar e começa a pensar num universo maior, né? Então, eu acho que dessa forma sempre é o convite que a gente tem que trazer, tanto do meu lado quanto do seu, porque realmente é um movimento e é a teia, né? A teia da vida. Não tem como separar, como você falou. Como eu faço? Eu separo? Ok. Mas normalmente, né, acaba, porque não tem sustentação, né? E quando ainda um dos envolvidos diz assim, eu gestei aquela empresa, eu fiquei lá filho, mais tempo do que com os meus filhos. Você acha que ela está disponível? Divide filho no meio? Então eu já tenho a informação de que gente, eu tô falando de patrimonial, nem entrei na questão de filhos que eu quero abordar ainda, que é a relação humana. Eu tô falando de patrimônio. E a pessoa só me traz essa frase assim, eu gestei. E eu fico olhando assim, gestei. Nossa, que informação linda. Significa que vai ter que... O meu trabalho vai ter que ser muito de bisturi, muito cautelosa, para conduzir nessa consciência de que um processo judicial pode ser o fim dessa empresa. Sim. E que um caminho construído juntos dá para a gente buscar alternativas. E quando eu digo juntos, não sou eu que tenho a solução. São eles que me trazem a solução e eu vou facilitando esta construção com eles, pontuando, ó, aqui vamos pensar assim, e se aqui a gente pensasse assim, eu não imponho nada, eu não digo tem que ser, eu digo, olha, aqui vocês talvez já pensaram nessa possibilidade, vê se faz sentido, e se a gente pensasse naquele, e eles vão refletindo, e se eles estão na pressa, eles não conseguem fazer esse caminho. E aí eles querem entrar com o processo, só que o processo vai demorar muito mais. Além de muito mais dinheiro e muito mais desgaste emocional. Muito mais. Você falou uma situação, né, da gestar a empresa, né? Nossa, então, olha isso, né? O gestar. Então, o quanto eu estou identificado com aquele meu papel, né? Então, por isso, né, que a gente brincou com a história da separação. Então, como que eu me separo deste papel se eu só sei de mim através daquele papel dentro daquela empresa? Eu, fora da empresa, não sei quem sou. E aí, como diz o querido amado professor Franz Ruppert, e eu ia falar no final, vou falar agora, e se eu não sei quem eu sou, como eu sei para onde eu vou? Se eu não sei quem eu sou de verdade, a minha identidade, minha autonomia, além da função empresária, ou mãe, ou terapeuta, ou advogada, é uma função, é só uma função, gente. A verdade é essa. São nossos papéis, né? São nossos papéis. Quem eu sou? E se eu não sei quem eu sou, para onde eu caminho? Para onde eu caminho? Que velhice que eu quero? Para onde eu quero encerrar o meu ciclo? Com quem, né? Com quem eu vou? Com que valores? Você falou em relação aos filhos, né? Então eu só estou um pouquinho aqui atenta, porque eu acho que os filhos é uma coisa muito gostosa e muito interessante da gente abordar, porque realmente, né, numa situação de um conflito, né, filhos envolvidos, então além dessa situação já bastante desagradável, né, existe envolvido não só o casal, mas, né, os seus filhotinhos, e que aquele ninho, né, de repente ele vai ser desmanchado. Então, o quanto, né, esse olhar seu sistêmico pode contribuir, porque eu sempre trago com clareza, né, mãe, pai, e os filhos, mas quando eu sou mãe, é falar para os filhos que é o pai deles e não o meu marido, porque daí você começa a apresentar para o filho um pai muito,
né, pesado, porque daí quem tem a dor é a esposa e não a mãe. E eu acho que Sim. isso traz uma confusão muito grande, né? Principalmente quando são pequenos, porque a pior parte do meu pai, a minha mãe me apresentou, mas eu não tenho clareza que é o marido dela que fez isso. Então começa a realmente pegar certas broncas, né, questionamentos, tomar as dores por amor a você, né? Então aquele sistêmico, eu compro tudo isso e eu assumo como uma verdade, né? Então, qual é o olhar, né, com a sua experiência que você percebe que você consegue conduzir de uma forma um pouco mais clara, consciente e fluida nos processos, né, que chegam para você? Ótimo, Ana. E assim, e aí já para te falar um pouquinho da minha experiência que eu fui construindo, e quando chega uma questão, enfim, de separação, de dissolução aí, de união estável, divórcio, tendo filhos, a primeira coisa ali, já no início das minhas perguntinhas, eu faço muita pergunta. Se tem filhos ou não, a depender da idade, como estão esses filhos, aonde estudam, o nome, ou seja, eu já começo a fazer umas perguntas aí que o cliente nem entende a função da pergunta, mas já para mim Que advogada é essa? já tá tendo muita informação. E quando a gente realmente consegue caminhar de não já entrar com o processo e realmente conversar, tentar acomodar, eles sempre querem começar pelo patrimônio, tá? E aí já é meu primeiro trabalho. É desconstruir isso, que a gente não vai começar pelo patrimônio, que a gente vai começar pelo valor principal, pelo valor humano, que são os filhos. Nossa, Porque se eu desafio. consigo. É desafio. Ah, é um desafio, porque veja, eles chegam com as planilhas prontas. Geralmente é um que chega com a planilha pronta, e daí? E eu tenho que Não, mas os filhos vai lá, final de semana, não sei o quê. Aham, aham, aham. E não é bem assim. Às vezes é, às vezes não. São possibilidades. E aí eu tento entender como já é essa dinâmica familiar. Veja, para mim pensar em possibilidades com o meu cliente, eu já tenho que entender como era antes. E se Sim. funcionava ou não. Então, quem levava, quem buscava, quem fazia, quem ia, quem não fazia. Ai, mas nunca fez. Nunca me ajudou. Aí já tem uma queixa. Bom, se nunca me ajudou, eu já tenho aquele sentimento, não vai me ajudar depois. Então, ó, o filho é só meu, daqui que é só meu mesmo, eu sempre que cuidei e fiz tudo sozinho. Você acha que Uhum. agora, separando, que vai me ajudar? Não vai me ajudar, doutora. Então, daqui que o filho é só meu. Então, e aí você começa a desconstruir isso também, porque, primeiro, o filho não é só seu. E quando a gente vai separar, a gente vai ter que acomodar. Ah, mas ele nunca quis, ou ela nunca nem deu bola, trabalhou muito, nem convive, sou eu que faço tudo, sou eu que faço lição. Pois é, talvez tenha um aprendizado agora, o conflito. Veja, para que serve o conflito? Ele vem para ensinar algo. E se eu não acomodo, Ana, esta questão dos filhos, é por experiência aí. A tendência é não fluir uma negociação. Entendi. É a tendência, não significa que seja sempre assim, tá? Mas há uma tendência, porque eu preciso acomodar estes valores principais. Porque quando chega ali em questão de, principalmente alimentos, tá? Alimentos dá umas 3 lives separadas. Se falar de alimentos, o que que tem por trás dessa dinâmica de não querer pagar alimentos? Por que que eu não me sinto devedor de alimentos? Vamos falar só um parênteses rápido. Por que que um pai não quer pagar alimentos? Porque eu não me sinto pai deste filho. E se a gente entender um pouco de sistêmico, a gente entende que é a mãe que permite que um filho tome a força desse pai do jeito que ele é. É esse filho que vai ter que se entender com esse pai se essa força não era o ideal, mas era que tinha. E se essa mãe não permite, ela acha que esse filho é só dela, e isso é muito comum, muito comum. Como que esse pai depois vai se sentir devedor de alimentos?
Eu não preciso pagar, não sou, nem sinto paz. Eu não Exatamente. cumpro um regime de convivência que a gente estabeleceu. Sim. E o Inclusive, é quanto. uma oportunidade do movimento, né? Quando acontece um movimento real, né, da separação, de abrir uma porta para muita oportunidade, né? De cada um assumir o seu papel, né? Este homem, né, se apresentar aos filhos como um pai, né? E esta mãe se apresentar realmente como mãe e não como a esposa do fulano e vice-versa, né? Então, realmente, né, é um convite, né? Toda mudança, ela traz uma oportunidade de movimento. Daí cabe a cada um realmente ter um pouco de consciência, que eu acho que é o que realmente o seu trabalho você vem fazendo com muita maestria, de trazer assim, ei, vamos assumir autorresponsabilidade. E quando você convida para isso, né, você possibilita ali uma cura sistêmica, né? Uma De ordem. muitas gerações, muitas É vezes, porque é igual a pedrinha lá que a gente joga na lagoa, que vai, as ondinhas vão que ressonando ressoa, né? em Ela volta. ressoa e reverbera, né? E Sim, daí ela vai, né? Ela vai fluindo. Então, sim. Marisa, realmente o seu trabalho, assim, ele é muito rico, né? Porque eu imagino a pessoa chegar falando de divórcio, você já faz um questionário de autoconhecimento. Acho que ela pensa, a doutora é advogada ou é psicóloga? Ai, mas é muita, assim, Ana, é muita perícia, é muita técnica, tá? Porque assim, isso é um ponto importante porque autoconhecimento, essas habilidades, a gente não aprende da noite pro dia. Não tem num Sim, livro. não. É vivendo, é experimentando, é como uma grande mestre que eu tenho, a Cornélia, uma das aulas que eu tive com ela, ela disse, gente, o que vocês aprenderam aqui hoje, segunda, vocês experimentam fazer. Sim, Não coloca na importa se prática. coloca na prática, Sim, experimente. E quantas vezes não deu, não foi o ideal? E eu venho, gente, eu venho construindo, isso também é novo para mim. Eu tô nesse processo realmente de autoconhecimento meu há 4 anos, é muito pouco, mas já deu para fazer uma boa faxina aí. E mais profundo no direito sistêmico há 2 anos e meio com aplicação e devagarinho caminhando. E agora eu estou no movimento de me expor. Isso que é diferente. Então eu já tinha esse olhar, já tinha, mas o quanto a gente não tem essa autorização, a gente não se permite, a gente tem medo. Mas eu posso fazer isso como advogada? Uai, né? mas eu não estou lidando com conflito, com emoções, como que eu não posso falar de emoções? E é um questionamento que está aí nas comissões de direito sistêmico, ainda que eu faço parte aqui na OAB de Campinas. O quanto a gente ainda tem que discutir, evoluir e ir construindo isso. E o quanto eu tenho que me expor, vir aqui falar para as pessoas de como é feito esse trabalho, que não tem mágica, que não é energia fluindo, é técnica. É Sim, técnica, precisa de muito estudo, de muitas coisas ali envolvidas, de muitas habilidades para conseguir, como o professor Guilherme fala, para você ter a capacidade de fazer a pergunta certa para o cliente. Você pode não fazer nenhuma pergunta durante todo o seu atendimento, mas se você conseguir se conectar com ele e fazer a pergunta certa, e quando eu digo fazer a pergunta certa, é realmente me conectar em termos fenomenológicos já com o cliente, que é uma outra técnica, quando você ali faz aquela conexão profunda em extremo estado de presença e você vem aquela pergunta e o cliente diz, nossa, às vezes já começa a chorar, às vezes já fica com raiva e às vezes já traz uma outra informação que não tinha nada a ver do que a gente estava falando. daí E o quanto transborda as tem emoções, né? E o quanto tem de lealdade aí, o É, quanto tem de alguém excluído aí.
É complicado. E como o nosso tema, né, é como lidar com uma possível separação. Então, eu acho que assim, o que a gente pode deixar de dica, né, para as pessoas é o autoconhecimento, né? E sempre perguntar: eu estou me separando de quem? Para quê esta separação, né? Porque daí a gente pode ter um pouco mais de respostas de nós, né? E não Ou eu sempre do estou, outro. ou eu estou em busca de quem ainda? É. Se eu me estou Então, me separando, eu estou me separando de quem? Ou eu quem? iria um pouco além. Eu estou procurando quem ainda? Que É, amor é esse? Que reconhecimento de amor é esse que eu ainda quero? que eu busco, né? Que Então, validação de amor que eu ainda busco? e é o pertencimento, né? É o pertencimento, é a valorização, é fazer parte. Então, a gente volta falando que o autoconhecimento realmente é uma oportunidade do ser humano estar na sua inteireza, né? E assumir mais a sua vida, as suas escolhas, né? E a forma que a gente quer caminhar na vida. Querida, Sim, e a forma também de resolver, e aí, como eu aprendi semana passada num congresso de direito sistêmico fraternal, que eu achei lindo, que conflito a gente não resolve, a gente transforma, porque a vida da gente vem conflitos, um atrás do outro ali para a gente olhando, administrando e resolvendo. E se eu não consigo me abrir para uma transformação mais humanizada, mais assertiva, e aí que entram as equipes multidisciplinares, os profissionais capacitados, é uma sim, escolha eu seguir por aquele outro caminho, e tudo bem. e tudo É bem. uma escolha válida de cada um, e cada um sabe internamente o quanto quer gastar de energia, de vitalidade, de tempo de vida, de dinheiro, É do para tudo. É encontrar uma boa experienciando, né? transformação. É experienciando a vida para entrar num processo evolutivo, né? É essa a regra, né? Não tem jeito, né, Marisa? Querida, a gente tá 5 minutinhos aqui, pelo menos o meu tempo. É É. muito chato quando desliga tudo e a gente tem que falar tchau. Então, eu queria saber se você quer trazer alguma coisa, né? Alguma informação que você quer já deixar aqui, né? As pessoas sabem onde te achar, mas fala um pouquinho, né? Pelo menos para se você quiser trazer algo Tá, importante. eu quero trazer duas coisas importantes. Uma é primeiro é convidar os meus colegas advogados de Campinas e região. Eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Campinas. É um grupo gratuito, a gente tem encontros mensais. Venham fazer parte, venham conhecer, venham experimentar, sem compromisso. Eu faço parte de um outro grupo, que é um grupo de estudo de práticas colaborativas, que tem um enfoque todo humanizado aí para dissolver, resolver conflitos através dessas equipes multidisciplinares. E eu ainda vou te convidar para fazer uma capacitação em práticas colaborativas. Deixa eu abrir a inscrição, vou te chamar, porque é uma Eu equipe que vou. trabalha para aqueles clientes. Então, Uhum. assim, se tiver interesse, procura lá no meu Instagram. Eu tenho, na medida do possível, no meu tempo, colocado algumas coisas. É um pouquinho de informação que eu levo. Pode me chamar no direct. O meu Instagram é o meu nome, tá? @marisaek. E pode me chamar lá no direct, eu passo o telefone lá, enfim, e aí o que a pessoa às vezes só quer uma indicação de um livro, por onde eu começo, que curso que eu começo fazendo. Estamos aqui para colaborar. E o que eu Sim, tenho de informação, eu faço questão de compartilhar, porque o conhecimento a gente leva adiante, não é? sim. Eu quero também aproveitar que a semana passada eu fiz uma maratona do autoconhecimento, que Sim, lá na fala aí minha também para o bio, meu público, sim. lá na minha bio, Ana Viver com Propósito, né? Foram 7 dias, está disponível, foi abordado realmente vários assuntos, uma oportunidade de começar a fazer um despertar, um mergulho. E hoje também se encerram as inscrições para o curso que eu vou fazer Transformando Vidas com Propósito, né?
Se encerram 23h59. Então, lá na bio tem também todas as informações. São 4 encontros, né? À noite, das 20 às 22 horas, vai ser de quinta-feira, online. Vamos ter vivências, vamos ter algumas atividades para contribuir com o processo. E o material da maratona está disponível para quem quiser já conhecer um pouco a forma que eu faço, que eu conduzo, perceber se faz sentido este movimento. Então, realmente, como a Marisa falou, né, tem certos assuntos, certos conhecimentos que nada como compartilhar e possibilitar ao outro, né, experienciar e perceber que ele pode, né, se ajudar e ser melhor, né, se libertar de conflitos e, de repente, de situações que ele se depara e percebe que não tem solução. Tem solução, é só a gente se conhecer um pouco mais. Então, eu deixo aqui o convite, as informações estão lá na bio, né? E seria um grande prazer, né, esse movimento e expandindo cada vez mais para as pessoas. Querida, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi uma delícia essa conversa, esse papo. Teremos outros, com certeza. Sim. Agradeço os seus convidados, os meus convidados, enfim, todos que estão fazendo parte deste movimento. E realmente, assim, eu fico muito feliz em estar fazendo o que realmente nos faz sentido, né? E eu acho que não só eu falo de mim, mas como você, Marisa, que vem se dedicando tanto a cada vez, né, saber mais, aprender, a evoluir para contribuir para uma sociedade mais saudável, mais fluida, né, e mais feliz. Tá Sim. bom? Amanhã começa mais um curso, tá? Só para saber. Olá. A gente continua. E muitas coisas boas, muitas agregando conhecimento. Tem no meu canal do YouTube também, é Marisa Eck também, as lives que eu tenho feito e vai começar a ter mais informações lá. Tá bom. Tá bom? Um grande Gratidão, beijo no Ana. seu coração e um beijão para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Ana. Beijo, tchau. querida. Tchau, gente. Tchau, tchau, Obrigada gente. a todos. Tchau. Tchau, tchau.